Olá, meu amigo, minha amiga da TV Novo Tempo. É bom estarmos juntos mais uma vez para o programa Revivados por Sua Palavra. Estamos no início, bem no comecinho de Ezequiel. Hoje é o capítulo 4 e é para mim uma alegria, sempre que eu tenho a oportunidade de abrir a Bíblia, seja para a meditação, que a gente separa um tempo para ouvir a voz de Deus lendo a Bíblia, ou também para produzir algum tema, um sermão. Sempre lendo a Bíblia, estudando a palavra, é para nós uma alegria, porque a Bíblia revela Deus para a gente, revela a vontade do Senhor para a gente. Então, é um prazer passar tempo com esse livro. E eu quero fazer uma oração junto com você agora, para a gente ler, conversar um pouquinho sobre Ezequiel capítulo 4. Vamos orar juntos? Bondoso Deus, grande Pai, a gente vai ler agora a Tua Palavra, alguns versos, refletir, e que o Senhor nos dê sabedoria para compreendê-la e, acima de tudo, para praticar os seus princípios. Em nome de Jesus, amém. Bem, Ezequiel capítulo 4, que é o capítulo então que a gente está analisando ou lendo, ou já lemos ou vamos ler hoje, ele apresenta, por exemplo, ele fala do símbolo de um cerco, mostra aqui o tempo passado entre a divisão do reino com Jeroboão até o cativeiro. Depois, o verso 9, por exemplo, ele fala da ração limitada que Ezequiel deve consumir durante o cerco simbólico e é mostrada a severidade da fome. Hoje eu quero ler todo o capítulo com você. Vamos ler juntos então? Vamos lá. Ezequiel, capítulo 4. Diz a Bíblia: Tu, pois, ao filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti, grava nele a cidade de Jerusalém. Põe cerco contra ele, edifica contra ela fortificações, levanta contra ela tranqueiras e põe contra ela arraiais e arietes em redor. Verso 3. Toma também uma assadeira de ferro, põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade, dirige para ela o rosto e assim será cercada e a cercarás. Isso servirá de sinal para a casa de Israel. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele. Conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás sobre ti a iniquidade dela. Porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Quando tiveres cumprido esses dias, deitar-te-á sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Eis que te prenderei com cordas, assim não te voltarás de um lado para o outro, até que cumpras o dia do teu cerco. Toma trigo e cevada, favas e lentilhas, aveia e centeio, mete-os numa vasilha e faze deles pão, segundo o número dos dias que te deitares sobre o teu lado, 390 dias comerás dele. A tua comida será por peso, 20 ciclos por dia, de tempo em tempo a comerás. Eu vou ler até aqui, por enquanto, que é o verso 10. Bem, estudiosos têm debatido se os estranhos eventos desse capítulo foram atos externos e visíveis ou meras dramatizações apresentadas ao profeta em visões para serem relatadas depois para o povo, né? Bem, entre as razões para se crer que esses eventos foram representados visivelmente diante do povo, aqui em Ezequiel 4, estão as seguintes. Número 1, eles deviam ser um sinal para a casa de Israel. Verso 3, né, diz ali, né? Toma também uma assadeira de ferro, põe-na por muro entre ti e a cidade, dirige para ela o rosto, e assim será cercada. Isto se servirá para sinal da casa de Israel. Número 2, houve incidentes semelhantes na experiência de outros profetas, sendo que os atos eram externos. Por exemplo, os chifres de ferro de Zedequias era uma coisa real, né, lá em 1 Reis 22:11. O ato de Isaías, quando ele andou despido e descalço por 3 anos, Isaías 20, por exemplo, verso 3, também foi algo real. Os jugos de madeira de Jeremias 27, verso 2. O casamento de Oséias com uma prostituta, lá de Oséias capítulo 1, verso 3, são todos atos reais. Então, os atos de Ezequiel de carregar seus pertences à vista do povo e de abrir um buraco na parede, Ezequiel 12 fala sobre isso, são claramente uma encenação visível que representa o cerco de Jerusalém que estão por vir.
Você sabe que Jesus também usava parábolas, ele usava ilustrações que ensinavam do real para o espiritual, do concreto para o abstrato. E esse é o método de Deus, falar na linguagem do povo para que o povo pudesse entender. Deus quer sempre se fazer de entendido para que ele possa salvar o maior número possível de pessoas. Essas vívidas representações, sem dúvida, elas tinham o objetivo de atrair atenção. Elas causavam impressões profundas na mente das pessoas que ouviam mais até do que palavras. E por isso elas mexiam com as pessoas, né? Recursos ilustrativos semelhantes ainda são usados hoje na prática das cerimônias cristãs. O objetivo é gravar as verdades religiosas de maneira bem clara, bem vívida. A Santa Ceia, por exemplo, é uma ilustração vívida do sacrifício de Cristo, para deixar gravado o que Deus fez. E eu quero destacar aqui de maneira especial 2 versos. O primeiro verso é o verso 5, que diz assim: porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Aqui aparece o número de 390 dias. E o versículo 7, ele menciona um outro período de tempo, diz: 40 dias te dei, cada dia por 1 ano, voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém com o teu braço descoberto e profetizarás contra ela. Bem, os 390 dias, há várias interpretações de diversos estudiosos sobre o assunto, que poderia representar esses dias. Mas provavelmente eles representem os 390 anos do período de apostasia de Israel. O período começou quando Jeroboão e as 10 tribos se separaram de Judá. E os 40 dias, eles poderiam representar os 40 anos de pecado de Judá. A inferência do ano é porque o próprio texto diz, cada dia por 1 ano. Vamos ler de novo? O capítulo 7, versículo 7, capítulo 40, verso 7. Vamos lá, diz assim a Bíblia: 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Então, literalmente, esse texto pode ser traduzido como 40 dias te dei, 1 dia pelo ano, ou 1 dia pelo ano. Essa expressão pode ser comparada com outra declaração que é bem parecida em Números, capítulo 14, verso 34, quando a Bíblia diz: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos. Então, o texto de Números, ele é claro porque ele diz cada dia representando 1 ano. Esse texto depois, ele pode ser aplicado em profecias de tempo, como por exemplo em Daniel capítulo 8, versículo 14, quando fala das profecias das 2.300 tardes e manhãs e outras profecias da Bíblia de tempo. Você pode aplicar o princípio de ano e há várias itens ali, várias características de quando você pode aplicar o princípio de ano. O que me chama a atenção nesse texto é justamente porque, se eles estão falando de um período de tempo do pecado, que durou o pecado de Judá, do povo de Deus, então esse texto aqui, ele é muito significativo. E ele é significativo porque ele fala de um Deus que não tem pressa de condenar. Ele fala de um Deus que dá o tempo que for possível para que haja conversão, para que haja transformação de vidas, para que os seus filhos possam tomar a decisão de entregar a vida ao Senhor. E hoje, querido, Deus espera você. Hoje, Ele te chama. Hoje, Ele te dá oportunidade para a salvação. Tudo depende da sua decisão. Eu gosto de uma frase, de um pensamento que diz: são as nossas decisões, não as nossas condições, que determinam o seu destino. Não importa como você está vivendo, não importa as lutas, as dificuldades, se você tomar a sua decisão correta, Deus cuidará de você. Se você tomar a decisão de ir a Jesus, Ele cuidará de você.
Se você tomar a decisão de ser fiel, Deus te abençoará. São as nossas decisões que determinam o nosso destino, não a condição em que você está inserido. Ah, mas eu não tenho condições de servir a Deus porque eu não tenho dinheiro e eu tenho que trabalhar então todos os dias, inclusive nos sábados. Não são as suas condições, são as suas decisões que determinam o seu destino. Qual tem sido a sua decisão? Ah, mas eu tenho doença e por causa da minha doença eu tenho que ser infiel, não posso ser fiel. Ah, mas eu tenho uma tendência que foi herdada de infidelidade, todos os meus antepassados eram infiéis e traíam a esposa, então por isso eu traio também e faz parte do meu DNA, da minha genética. Será? São as suas decisões que determinam o seu destino. O que você está decidindo? Eu gosto de uma frase que diz que amar é decidir. Nós decidimos amar. Não é apenas sentimento, mas é uma decisão. Eu decido amar. Então, se hoje você decidir seguir a Jesus, se hoje você decidir amá-lo, Ele estará te esperando. Ele esperou pelo povo de Deus. Mais de 400 anos Ele esperou para que o povo tivesse oportunidade de se arrepender. Hoje Ele está esperando. Jesus ainda não voltou, porque Ele está esperando por você, está esperando para que haja arrependimento na terra, Ele está esperando para que hajam conversões, Ele está esperando para que hajam pessoas entregando a vida a Cristo e sendo batizadas, Ele está esperando para que haja mudança de vidas, Ele está esperando para que a última pessoa na face da terra receba uma oportunidade de conhecer o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele espera. Cabe a nós aproveitarmos a oportunidade. Vamos orar por isso, então? Quero orar por você. Querido Pai, ajuda-nos a detectar a oportunidade que Deus nos dá de aceitá-lo, de servi-lo e de segui-lo. Ajuda-nos a andar nos caminhos de Deus e dá-nos sabedoria para isto. Nós oramos agradecidos porque o Senhor ouviu a nossa prece e também agradecidos pela Tua força que conduz e ajuda que concede a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e lembre-se, seja reavivado, amigo, pela sua palavra.